Dentro do governo Bolsonaro, já falamos aqui tantas vezes, muitas sobre a interferência na Polícia Federal. Não falamos tanto sobre a interferência na Receita Federal. Ocorreram, ao longo do governo Bolsonaro, pelo menos 3 trocas na cúpula da Receita Federal. Inclusive na Corregedoria, porque ele queria controle da Receita Federal. Ele tinha medo do tanto que o escândalo em torno dos bens dele podia se alastrar pela família inteira. Ele vai trocando até que as pessoas façam o que ele quer. E aí, quem chega na cúpula é o Júlio César Gomes, que vai ter um papel agora também bastante importante na tentativa de recapturar o colar de diamantes que ficou preso na Receita em outubro de 2021. O Júlio atuou de maneira direta a pedido de Jair Bolsonaro. E a gente consegue comprovar com essa história deste dia, 27 de novembro de 2022, que é um dia que ninguém trabalhou na presidência da República, nem na cúpula da Receita Federal, a não ser para tentar pegar de volta o colar de diamantes e os brincos de diamantes que estavam apreendidos na Receita. Jair Bolsonaro procurou o Júlio pelo menos 2 vezes em dezembro de 2022, segundo o próprio Júlio, uma delas logo depois de um evento, para pedir uma pesquisa. Você está sabendo de umas joias apreendidas lá em Guarulhos? E o Júlio vai lá e fala para o Bolsonaro: não, vou pesquisar, presidente. E aí vem o dia 27 de dezembro de 2022, em que o Bolsonaro liga para o Júlio perguntando da tal da pesquisa que ele tinha perguntado antes. E aí o Júlio informa: não, entreguei para o Cid. E aí já começa a confusão, porque eles não podiam simplesmente buscar essas joias lá em Guarulhos. E aí o que acontece? O Júlio se oferece, porque eles começam a cobrar do setor de patrimônio um documento. Lembra que a gente falou várias vezes de minuta de golpe? Teve minuta para roubo de diamante também, para roubo de colar. O Júlio faz um documento que é para encaminhar para ele próprio, para tentar justificar a recaptura do colar de diamantes. Enquanto eles estão discutindo a produção desse documento, o funcionário do patrimônio diz que não pode assinar, e aí, para vocês verem, mais uma das digitais do Bolsonaro. Em determinado momento tem uma ligação que o Cid faz para esse funcionário do patrimônio, e aí ele bota no Viva Voz. É meio que assim, tem que justificar para o Bolsonaro por que não é assim, né? Por que tem tanto problema? E aí ele bota no Viva Voz, ele se explica para o Bolsonaro no Viva Voz. E eles continuam ao longo do dia todo, até que o Júlio entrega esse documento para o Cid, que devolve lá para a Receita, tentando oficializar o crime. Eles não podiam retirar, nada sustentava. Como é um documento que é produzido de maneira fraudulenta pelo Júlio, ele não sabe fazer. Então tem erro de português, tem uma menção à informação falsa. Eles justificam lá em determinado momento, dizendo assim, que passaram-se meses tentando encontrar os documentos de autenticidade e comprobatórios do lastro do colar. Não tinha documento nenhum. Esse anexo sequer foi à Receita. E aí, como os outros funcionários da Receita acharam tudo aquilo estranho, eles começam a barrar, e aí acaba não dando certo a tentativa. Mas mesmo assim, né, o Cid manda alguém lá em Guarulhos. De todas as maneiras, eles tentaram pegar esse colar. Inclusive tem um print, eu vou pedir para colocar, da conversa dele com o Cid, em que ele afirma, né, esse é um documento também das investigações, em que ele afirma ali: avisou ao presidente que vamos recuperar os bens? E aí o Cid responde: avisei. E ele afirmando ali, então ele tentou até o último minuto recuperar de qualquer maneira essas joias, produzindo essa minuta, esse documento que você trouxe pra gente.